você tem dois links para o mesmo provedor, um curto e rápido, outro mais longo, de reserva. E aí percebe que o tráfego que volta para você, ou de entrada, está entrando todo pelo link de reserva. Na aula 05, você tentaria resolver isso com AES Path Prepend, mas Prepend é um martelo, ou você bate ou não bate. Para dizer com precisão, entra por aqui, existe uma ferramenta melhor. Hoje você aprende o bisturi da entrada. E aí, pessoal? Na aula passada, você aprendeu a mandar na saída e a influenciar a entrada no grosso. Hoje, a gente refina a entrada com o MED. Entende o atributo Origin, que conta de onde a rota veio, e fecha a lista de atributos. Depois disso, só falta juntar tudo no algoritmo que decide o melhor caminho, que é a próxima aula. Bora! Recapitulando o mapa da aula 05. Saída você manda, entrada você influencia. O Prepend influencia a entrada deixando um caminho mais longo para quem está mais longe na internet. E o efeito depende da política de cada AS no caminho. O problema é que ele é grosseiro. Quando você tem dois links para o mesmo provedor e quer só dizer para ele qual dos dois preferir, o Prepend é exagero. O MED faz isso com cirurgia. É um número que você manda junto com a rota, dizendo para o vizinho, de forma direta, por qual dos seus links ele deve entrar. O MED, de Multi-X Discriminator, é uma métrica que acompanha a rota, e a regra dele é ao contrário do que a gente viu até agora. Aqui o menor valor vence. Faz sentido, é uma métrica, e métrica menor é melhor caminho. Você anuncia um MED baixo no link que quer que seja usado, e um MED alto no link de reserva. O vizinho, ao comparar, prefere entrar pelo de menor MED. E tem uma característica que define o alcance dele. O MED é não transitivo. Quer dizer, ele é enviado para o vizinho externo direto, mas não se propaga adiante pelo mundo. O provedor recebe o seu MED, usa na decisão dele, mas não repassa esse número para os vizinhos dele. Então, o MED é uma conversa entre você e o seu vizinho imediato, não um anúncio para o planeta, como o AS-Path. Agora a pegadinha que mais derruba em prova. Por padrão, o BGP só compara o MED entre rotas que vêm do mesmo AS vizinho. Se você recebe o mesmo destino por dois provedores diferentes, o BGP por padrão, nem olha o MED para desempatar entre eles, porque cada um é de um AS diferente. O MED foi feito para escolher entre múltiplas entradas do mesmo vizinho, não para arbitrar entre vizinhos diferentes. Se você realmente quiser comparar MED entre AS diferentes, existe um botão para isso, o Always Compare MED, mas ele muda o comportamento padrão e precisa ser usado com consciência. A regra para guardar: MED, por padrão, é comparação dentro do mesmo AES vizinho. Curiosidade rápida e traiçoeira. E quando uma rota chega sem MED nenhum? O que o BGP assume? Por padrão, na maioria das implementações, MED ausente é tratado como o melhor possível, ou seja, como se fosse zero. Isso pode fazer uma rota sem MED vencer uma rota com MED alto, o que às vezes surpreende. Existe até um ajuste, o Best Path MED Missing as Worst, que inverte isso e trata a ausência como o pior. Então, na dúvida, não confie no silêncio. Confirme o comportamento na sua versão. Segundo o atributo da aula, o Origin, ele responde uma pergunta simples. De onde essa rota veio para o BGP? São três possibilidades, e você vê elas na tabela como uma letrinha. IGP, que aparece como I, é a rota que nasceu de um comando network, a mais confiável. Incomplete, que aparece como interrogação, é a rota que entrou por redistribuição, origem menos precisa. E existe o EGP, o E, que é a herança de um protocolo antigo e praticamente não se vê hoje. No desempate do BestPath, a ordem de preferência é IGP ganha de EGP, que ganha de Incomplete, ou seja, quanto mais oficial a origem, melhor. Na prática, o Origin raramente é o critério que decide, porque a disputa costuma terminar antes, lá no AES Path, mas ele está na fila e cai em prova. Uma dica de ouro que já apareceu na aula 04. Esse I de Origin no fim da linha não é IBGP, é IGP. Não confunda. O terceiro é um velho conhecido, o Next Hop. Na aula 04, a gente viu ele como um endereço para onde mandar o tráfego e resolveu o problema do Next Hop inalcançável com o Next Hop Self. Aqui, a gente fecha o conceito.
o next hop é um atributo, e ele importa no best path de duas formas. Primeiro, a rota só é candidata se o next hop for alcançável. Segundo, lá no fim do desempate, entre dois caminhos parecidos, vence o que tem a menor métrica interna até o next hop, ou seja, o mais perto por dentro da sua rede. E deixo uma etiqueta pendurada aqui. Literalmente, existe uma forma de marcar rotas com um rótulo para aplicar política em escala, sem configurar prefixo por prefixo. Esse rótulo se chama Community e é tão poderoso que ganha uma aula só para ele mais à frente. Por enquanto, guarda a ideia. Dá para etiquetar rota. Vamos aos comandos. O MED sai por um route map na direção do vizinho externo, marcando a métrica. O origin quase sempre você deixa como está, mas dá para forçar por route map. No Cisco, eu crio um route map que seta a métrica e aplico na saída do vizinho. Se precisar comparar MED entre AS diferentes, ligo o Always Compare MED. No FortiGate, a lógica é a mesma. Route Map com setMetric aplicado na saída e o Always Compare MED habilitado no bloco do BGP. Repara que o MED vai no Route Map de saída, porque você está anunciando para o vizinho, mas o efeito é na entrada, na decisão que o vizinho toma. É a mesma lógica do Prepend, você configura na saída para mexer na entrada. Para provar, de novo o show IP BGP no prefixo. Duas colunas interessam agora. A metric, que é o MED, e o código de origin no fim da linha, o UI, e ou interrogação. Se o vizinho não está preferindo o link que você queria, confira. O MED foi realmente aplicado? Os dois links são do mesmo AS. Para que a comparação aconteça? Se forem de AS diferentes e você não ligou o Always Compare MED, o MED nem entra na conta e a decisão desce para outro critério. Visão do engenheiro. Na vida real, a escolha entre MED e Prepend depende do desenho. Se você tem um provedor com dois links, o MED é a ferramenta certa, limpo, direto, ele entende e obedece. Agora, se você tem dois provedores diferentes, o MED por padrão nem é comparado entre eles. Então aí a ferramenta é o AS Path Prepend, ou melhor ainda, Communities combinadas com a política do provedor. Um alerta honesto. Assim como o Prepend, o MED é uma preferência que você envia. O provedor pode ter política própria e sobrepor. Por isso, provedores sérios publicam communities, para você sinalizar a intenção. E é isso que a gente destrava na aula de communities. Resumo, o MED é uma métrica, menor vence, é não transitivo e, por padrão, só compara rotas do mesmo AS vizinho, sendo o jeito fino de escolher a entrada. O Origin conta de onde a rota veio, com IGP melhor que EGP, melhor que Incomplete, e desempata lá no fim. E o Next Hop precisa ser alcançável, com a menor métrica interna desempatando. Fechou a lista de atributos. Desafio. Com dois links para o mesmo AS vizinho, anuncie um MED baixo em um e alto no outro, e confirme por qual link a entrada passou. Depois troque um dos links por um provedor de AS diferente e observe. Sem Always Compare MED. O MED ainda desempata? Conta nos comentários. Se agora ficou claro como influenciar a entrada com precisão, deixa o like e se inscreve. Você já conhece todos os atributos que importam. O Weight, Local Preference, AS Path, Origin, MED e o Next Hop. A pergunta que fica é, com todos eles em jogo ao mesmo tempo, em que ordem o BGP olha cada um para eleger o melhor caminho? Essa ordem é exata, tem 13 passos e é o coração de toda a série. Na próxima aula, a gente monta o algoritmo Best Path completo, a cena que amarra tudo. Até lá!